Cerca de 8.300.000 pessoas vivem em áreas de risco aqui no Brasil, sujeitas a deslizamentos ou inundações. É por isso que o CEMADEM conta com milhares de aparelhos como esses espalhados por todo o país, monitorando as condições climáticas. Na realidade, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM, ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, monitora todo o território nacional em relação à falta de chuvas ou secas e o excesso delas. Aqui vamos falar sobre o monitoramento do excesso de chuvas, que pode provocar enchentes, enxurradas e deslizamentos, causar mortes e grandes prejuízos materiais. Quase 60% da população brasileira vivem em regiões sujeitas a temporais. O CEMADEM monitora 1.038 municípios com histórico de ocorrências de desastres. A maior parte deles está no sul e no sudeste. Quer dizer que aqui no sul de Minas está começando uma tempestade nesse momento? Nesse momento, sim. Então, os raios eles chegam aqui com 2 minutos apenas de atraso. As imagens de satélite têm 30, 40 minutos de atraso. Então, antes de uma tempestade aparecer na imagem de satélite, os raios, meia hora antes, já estão mostrando que ali está nascendo uma tempestade. Para monitorar tantos municípios ao mesmo tempo, o CEMADEM conta com mais de 5.000 plataformas de coleta de dados, como sensores de nível de rio, 3.000 pluviômetros, 9 radares, satélites meteorológicos, além de monitoramento gerado por equipamentos da Agência Nacional de Águas, do Serviço Geológico do Brasil e de diversas outras instituições estaduais e municipais. A gente tem equipes que se revezam 24 horas por dia, a cada 6 horas, e essas equipes envolvem profissionais de 4 áreas diferentes. A primeira é a meteorologia, que está olhando para a chuva. Depois a gente tem 2 áreas que estão olhando para os impactos dessa chuva, né, o processo dela no chão, que é a área de hidrologia, que vai olhar a questão de inundações e enxurradas, e tem uma área de geodinâmica, que vai olhar como essa água vai influenciar o movimento do solo, se vai ter algum deslizamento de terra, por exemplo. E o quarto profissional é um profissional da área humana, é um profissional que a gente chama de desastre natural. Ele vai olhar o impacto desses processos naturais na ocupação humana. Baseado nessa avaliação das 4 áreas, então, toma-se a decisão de emitir um alerta para que se possa mitigar os impactos desse processo. Os alertas são divididos em 3 categorias: alerta moderado, alto e muito alto. Ele é enviado para Brasília, para o SENADE, que é o Centro Nacional de Gerenciamento de Alerta, de Desastres, né? E lá eles então têm um sistema que distribui para o município e o estado ao qual aquele alerta se refere. O nosso alerta ele é enviado por município, não é por região. Mesmo com tantos recursos, há situações imprevisíveis. Aquela chuva de Petrópolis de 15 de fevereiro foi uma chuva excepcional. Ela apareceu com muita rapidez, não tinha previsão de volumes tão grandes de chuva. O alerta saiu daqui, mas saiu já em cima da hora, né? Não com tempo suficiente para remover uma grande quantidade de pessoas, né, da área, né? Foi uma chuva muito rápida, muito violenta e muito pontual. Desde a implantação do CEMADEM, diversos acidentes foram evitados ou tiveram menor impacto por causa das medidas tomadas pelas defesas civis depois dos alertas. E nada disso seria possível sem tecnologia. Os principais sistemas desenvolvidos aqui no CEMADEM, que são os de recepção e processamento dos dados e o de visualização dos dados, eles foram desenvolvidos aqui nacionalmente numa parceria inicial entre o CEMADEM e o Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer, de Campinas. O CEMADEM tem, em parceria com a Unesp, com o campus aqui da Engenharia Ambiental de São José dos Campos, um programa de doutorado em desastres naturais. É o primeiro programa de mestrado e doutorado acadêmico nessa temática da América Latina. A ideia é treinar, né, capacitar recursos humanos na área de desastres que possam depois levar os seus conhecimentos, né, para as universidades, para as defesas civis. Os nossos pesquisadores aqui no CEMADEM, eles vêm de diferentes formações também. Nós temos especialistas em agrometeorologia, desastres naturais, fogo e vegetação, geodinâmica, hidrologia, meteorologia e de modelagem.
em termo geral. Então, esses nossos colegas da sala de situação interagem diretamente com a equipe de desenvolvimento, pois há um ciclo virtuoso de troca de informação de como um determinado produto de pesquisa pode ser transformado em um produto para a sala de situação, da mesma forma que nós também podemos levar conhecimento e inovação para os colegas da pesquisa de como é que um produto pode vir a ser implementado. Quem quiser se antecipar em relação a possíveis problemas decorrentes de chuvas, pode visitar o site do CEMADEM, www.cemadem.gov.br/painel alertas.